Gente, olha só, eu acho que eu vou mudar de profissão. Tô pensando seriamente em começar a correr o Tour de France. São 21 etapas, vão acontecer em 23 dias e eu vou contar uma coisa pra você. Se você não tem ideia de quanto eles pagam de prêmio, eu vou te contar. O campeão vai embolsar nada mais, nada menos que 500 mil euros. O Tour de France vai distribuir aos campeões 2,3 milhões de euros. É muita grana só para pedalar. Pô, Ângelo, como assim é muita grana só para pedalar? É muita grana mesmo, né? Pô, Ângelo, mas o que tem a ver o Tour de France com o teu canal no YouTube? Você fala de empreendedorismo, fala de gestão e agora você vem falar de Tour de France? Olha só, o Tour de France, assim como a gestão, né, o empreendedorismo, as áreas de ciências econômicas ensinam para os esportes, a gente não pode perder a oportunidade de aprender também com os esportes sobre como eles trabalham estratégias, comportamentos, enfim. Uma prova como o Tour de France, ela é um dos circuitos mais difíceis do mundo. Obviamente, como as premiações são milionárias, é muito lógico que o nível suba absurdamente. E realmente hoje o Tour de France ele congrega aí os maiores atletas do mundo, né? Eles têm uma capacidade que é absurda, mas não só a capacidade. E aí é a parte importante que faz sentido acompanhar um evento como o Tour de France. Pô, você está querendo dizer que vale a pena acompanhar o Tour de France? Vale. Vale muito a pena. Por quê? O Tour de France, né, ele é formado, a competição é por equipes, são as melhores equipes do mundo, somente atletas profissionais, e as equipes são formadas por 8 ciclistas, mas não são simplesmente os 8 melhores ciclistas disponíveis, tecnicamente. Eles precisam ter uma capacidade de inteligência emocional absurdamente alta. Por quê? Porque eles são submetidos a um nível de estresse diário que é algo verdadeiramente quase sobre-humano. Nenhum atleta, ou muito raro, né? A gente não tem hoje nenhuma história de um atleta que venceu todas as etapas, então ele vai perder etapas. Possivelmente, a chance dele tomar um tombo e se machucar é muito grande. Ele vai ser vencido pelo cansaço em algum momento, ele vai ser vencido pela tensão em algum momento, ele vai ser vencido pelo nervosismo em algum momento, mas ele terá de conseguir lidar com isso. E o nome disso é inteligência emocional. Então os atletas são escolhidos tanto pela parte técnica como pela parte da inteligência emocional. E as equipes também são, de certo modo, construídas dessa forma. As equipes são de mais ou menos 35 pessoas em função desses 8 atletas. Então, aqui toda uma necessidade de inteligência, de logística e estratégia com relação à nutrição, alimentação, pré-prova, pós-prova, né? A logística de deslocamento de uma cidade para outra, a logística de deixar as bikes em ordem, afinal de contas as bikes também são exigidas no seu nível mais alto. Ou seja, em certa medida, nós conseguimos aqui, nós que somos da área de gestão e que não temos o privilégio de estar competindo, né, por um prêmio de 500 mil euros, nós conseguimos aprender muito do que eles fazem em termos de estratégia, uma estratégia extremamente dinâmica, porque eles saem sim, cada time com uma estratégia preparada, mas você não sabe qual é a estratégia das outras equipes e você terá de se adaptar absurdamente rápido à estratégia das outras equipes. Por quê? Porque o jogo de equipes, ele é um jogo para um atleta, ou seja, os 8 ciclistas, os 7 ou quando muito 6 ciclistas pedalo para um ou no máximo 2 ciclistas daquela equipe serem os campeões. Então essa modulação estratégica que acontece ao longo da prova, associado a todo o nervosismo que é impresso aos atletas, a equipe também exige então tanto estrategicamente inteligência emocional da equipe que dá suporte para o atleta, do atleta e essa capacidade de se readaptar, de se reorganizar a uma velocidade realmente inimaginável. É literalmente como trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Então, queres ter boas noções e estratégias? Assista as etapas do Tour de France, vale a pena, começa hoje, dura 23 dias, mas são 21 provas, 2 dias serão de intervalos. Vale a pena, você vai perceber
como a estratégia e a inteligência emocional são verdadeiramente quem faz com que o atleta seja campeão ou não. Bacana? Então, enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Vou voltar a treinar para, quem sabe, talvez em outra geração, porque nessa não dá mais tempo, eu possa, quem sabe, um dia participar de uma etapa do Tour de France. Enquanto isso, vou eu com a minha magrela aqui rodar. Valeu, galera! Um abraço grande, muita paz, saúde e sucesso!